Tá aí nós falando de volta no oferecimento de Via Sole, os detalhes que vestem a sua casa. Pois então, né? A gente falou Dia dos Namorados, até tô me lembrando do que você comentou aí, que passou pelas ruas, a menina comentou, ai, Dia dos Namorados, ai, nem me lembro. Por quê? Imagina, ai, pois é, minha situação com ele tá assim, ai, eu não consigo nem conversar com ele direito, são situações mal resolvidas. Tu acha que mesmo nesse calendário criado, né, socialmente, Valentine's Day, né, já que só nós é o dia em junho, o resto é tudo em fevereiro, né, dia de São Valentim que protege os namorados. Mas tu acha que as pessoas, quando se aproxima a data, vocês dois, eu pergunto, né, isso acaba afetando até a expectativa, puxa, eu podia estar bem até para comprar um presente, não tô, aí acaba se culpando, se frustrando? Luciane? Sim, com certeza. Né? E não só isso, né? E aí começa a vir a frustração, né? Poxa, não tô bem no meu relacionamento, o fulano não tá aí, tá viajando, tá ausente, ou então eu não estou com ninguém, né? E aí começa a gerar um monte de frustração, aí começa a vir culpa, porque na verdade é um dia, né? Em que o casal muitas vezes vai se ver como casal. Eles deixam para sair naquele momento, eles deixam para valorizar o casal naquele dia, né? Coisa que deveria, eu sempre digo, o Dia dos Namorados é todos os dias, né? Esses dias ainda conversando com uma amiga, eu digo, olha, vamos sair, vamos sábado à noite, de repente, vamos ao teatro. Ah, mas domingo é Dia dos Namorados, eu não posso sair, né? Então essa questão de que o Dia dos Namorados tem uma representação muito grande pro casal. Né? E o que acaba gerando justamente isso, né? Vem aí a frustração, a culpa, não tá dando certo, o fulano tá ausente, como eu sou sozinho, né? Pois é, nessa questão de sozinho, nós estávamos conversando durante o intervalo, né? Que já fizeram matérias recentemente, cadernos especiais, estar só, né, João, né, Luciane? Estar só, o que é o estar só, João? Uma pessoa só, é uma opção que ela faz, ela fica triste porque ela está só, sabe, morar só, ter as suas coisinhas, ela... Vai, fica com alguém, gosta de alguém, mas talvez se alguém more em casas separadas, mas ela gosta do seu... Não é só juntar as escovas, né? Porque você falou que a sociedade cobra muito com o par, né? E como é que a gente vê o só, o solitário? Mas que está bem acompanhado, tem seus amigos, tem seu parceiro, sua parceira, não sei. Eu acho que a sociedade cobra esse par e cobra desse par um sentimento de exclusividade. E não estou falando aqui exclusividade em relação à infidelidade. Eu estou falando em exclusividade no sentido de privilegiar aquela relação a dois em detrimento de muitas outras formas de relação que existem. E são várias, a relação, né? das amizades, Sim. A relação do parentesco, a relação do coleguismo, quer dizer, uma série de... E aí a gente encontra pares que às vezes se veem forçados, talvez por essa cultura do você tem que ser tudo para mim, você é o único que tem que ouvir as minhas queixas e eu sou o único depositário das suas confidências. Isso cria uma impossibilidade de que esse par possa também abrir-se para outras formas de relacionamento. Então, se a minha esposa, se o meu parceiro, a minha parceira vai sair com uma amiga e confidencia durante uma tarde com uma amiga sobre determinadas coisas que eu passo a não saber, aquilo gera para mim um sentimento de traição. Por quê? Porque eu estou baseado numa cultura em que o privilégio único é daquele par. Tipo assim, eu estou aqui, por que você foi conversar com uma amiga se você não me falou? Porque é mais ou menos isso? Que coisa. Isso é não privilegiar outras formas que existem dentro de uma relação. Mas aí não é posse? Pode ser chamado por posse. Uma questão possessiva de relacionamento? Mas eu acho que é uma posse que tem um fundamento cultural. É uma posse que não é apenas porque ele é possessivo, é porque todo mundo acredita que tem que ser assim. Tem que ser assim. Mas é difícil, hein? É difícil. Hoje, quando você comentou que os casais buscam ajuda para dinamizar, lapidar, melhorar, mas tem solução ou... porque quando vão buscar ajuda, assim, mesmo que eles estejam bem, o que falta? Diálogo, eles reclamam muito? Quer te responder? Luciane. Vamos ficar à vontade, afinal de contas, agora aqui somos um casal. Pois é, permitam-me, por favor, né? Agora, no caso, assim, Luciane, falta essa questão do diálogo, dessa interação que a gente está interagindo aqui, mas às vezes interagir dentro de um relacionamento é complicado. É complicado, né? E o assim, tempo, o que é essa solução que eles esperam, né? E às vezes é isso que a gente tem que escutar e tem que, né, perguntar para esse casal, porque às vezes a solução pode ser uma separação. Às vezes a solução pode ser ficar junto de uma outra forma, né?
E às vezes a solução é justamente isso, é não fazer do outro o tudo, né? Como o João bem colocou, né? E como a gente estava conversando ali no intervalo... a gente conversa um monte no intervalo. Que eu digo que o casal é uma soma de dois inteiros, né? E, na verdade, o que a gente acaba percebendo é que as pessoas não estão inteiras. Talvez por isso que elas não dão conta, né, de estarem sós. Elas estão sempre de vazio, assim, de estar só mesmo em determinados momentos. Exatamente, né? De precisar de alguém para preencher os seus vazios, as suas lacunas. O que é uma pessoa inteira para ti, Luciane? Uma pessoa inteira para mim é uma pessoa que ela consegue dar conta de resolver todas as suas questões, seus sentimentos. Ela faz uma autoanálise. Ela não precisa de alguém. Ela não precisa do outro para estar preenchendo os seus vazios, né? Ela consegue ficar com ela mesma. Né? Ela dá conta de estar na companhia dela. Mesmo vasculhando porões, né? Sótãos empoeirados, porque fantasminhas. Essa coisa de ter que estar com alguém é mesmo uma construção social, né? A gente cresce, nós meninas, principalmente mulheres, crescemos escutando historinhas aí de contos de fadas. A gente viu na matéria o Cavalo Branco, sim, o príncipe encantado, né? A Cinderela, a Bela Adormecida, né? Então, a gente constrói isso, de que a gente precisa ter um par para ser feliz, né? E a gente pode ser feliz. Interessante que foi até matéria de capas recentes, acho que da revista Época, da Veja, não lembro agora, de Mito da Felicidade. Sim. Aquela questão da felicidade. O que é o estar feliz? E segundo um ranking lá, não tem a revista aqui, mas eu li a matéria, mas é mais ou menos assim que relacionamentos, que você comentou, ter amigos, parentes, essa teia social, ter algo que se ocupe, ocupar a mente, né? Um trabalho, um serviço voluntário, uma pintura, um trabalho manual, coisas assim, fazer um esporte, quer dizer, olha só, cadê? A gente ainda nem falou de relacionamento, né? Quer dizer, quando você chega assim, quer dizer, quando esse outro vem para você, você está com essas lacunas preenchidas, é por aí, Luciane, será? Que a pessoa já está bem completa, um quebra-cabeça, que o outro vem completa também. A completude é uma coisa muito relativa, né? O que é estar completo, né? Mas é o não precisar do outro, porque normalmente o casal acaba fazendo um contrato porque precisa do outro, na verdade. Não é uma escolha, é muito mais uma necessidade, né? E que a gente faz de uma forma diferente essa busca. A gente deveria fazer, né? Se a partir do momento que eu estou inteira comigo, que eu não tenho essas lacunas, eu posso escolher estar com outro simplesmente por uma escolha, porque eu gosto, pelo que o outro me satisfaz, porque o outro é bacana, né? Agora, não porque o outro tem aquilo que eu não tenho. Mas aí é que a gente entra na questão, como é que a pessoa descobre aquilo que não tem, aquela situação assim, como é que ela descobre... João, como é que a gente faz uma avaliação interna? Não é fácil fazer uma avaliação. Eu não tenho fundo, isso. Vou trabalhar para não ficar buscando outro. E na prática, né? Eu acho que a gente acaba mesmo escolhendo as pessoas, muitas vezes por aquilo que a gente não tem, que acaba vendo no outro. A gente se aproxima por afinidades, né? Eu acho que talvez o que dá para a gente pensar é que... o fato da gente estar falando dessa maneira não significa que eu também não posso fazer a escolha de estar com o outro. Pelo contrário, estar com o outro é muito bom. Né? O problema é quando eu deposito no outro um peso enorme de que ele tem que ser a razão da minha existência. Quer dizer, ele já está levando um fardo além do dele, o nosso também. O que eu posso depositar, não no outro, mas depositar nessa relação, é o prazer de estar com ele, mesmo que ele tenha falhas, que eu tenha falhas, que a gente vai viver crises, isso vai fazer parte natural da vida do casal. Eu acho que a grande dificuldade é quando eu me jogo sobre o outro na expectativa que ele venha a solucionar todas as minhas questões internas e que ele venha a suprir todas as minhas necessidades, mesmo aquelas que eu nem percebo. Eu acho que esse é um problema. Quando você consegue fazer uma escolha sem necessariamente passar por esse meio de ter que fazer do outro a sua razão da existência, você consegue relaxar no relacionamento de uma maneira que o relacionamento passa a ser muito bom, que você quer estar junto com o outro. Então, acho que isso é muito importante para a gente Mas pensar. é um exercício, né? Claro, é um exercício diário, constante, o tempo inteiro. Quando vocês estão conversando com os casais, tem alguma receita que vocês passam para eles? Não receita pronta, não é isso? Mas, por exemplo, cada casal é um casal, eu sei.
Mas essa construção, por exemplo, da mulher. A mulher chega lá reclamando, porque ele não sei o quê, porque ele não sei o quê. Como é que é essa abordagem, Luciane? Você puxa ele, coloca na frente, fulano, ouve o que ela pensa de você. É mais ou menos assim, porque às vezes dói, não dói ouvir a nossa parceira, o nosso parceiro falando da gente assim, mas por que você não falou pra mim? Em vez de chegar aqui e falar, mas eu tentei te falar várias vezes, você não entendeu, que é a bola de cristal lá. Né? Como é que o parceiro vê, tanto o homem quanto a mulher, vê essa troca de informações a respeito dele mesmo? Na frente de uma terceira pessoa. Normalmente o que acaba acontecendo é que aí aparece o conflito, né? O porquê que eu não estou te escutando, ou o porquê que eu não estou conseguindo te ouvir, ou de repente por que eu não estou conseguindo falar, né? O que está acontecendo aí no casal que está tendo essa dificuldade de comunicação, né? É isso que a gente trabalha na terapia. Então não tem uma receita de bolo, né? Claro. E acho que tem um elemento bem importante aí, né? O fato do casal estar junto com um elemento diferente, que não é o elemento que está lá na casa, que está lá no quarto, que está lá no sofá deles, isso traz uma outra dinâmica para as conversas, né? E acho que isso quebra um mito, inclusive, que eu acho que é muito forte no nosso meio, na psicologia, de que é o mito de que você tem que conversar tudo. É o mito da DR. A DR, discutindo a relação. Essa tal DR é muitas vezes um mito. É um mito. Homem não gosta de discutir relação. É um homem que está falando isso, né? Talvez se a Luciane falar seria mais fácil, né? Não, porque tem aquele mito. Mulher adora discutir relação. Mas eu acho que tem... Não sei o que ela está vendo. É claro que eu sou terapeuta, eu dou uma importância muito grande à conversação, né? Mas eu acho que tem um mito aí envolvido de uma sociedade moderna, principalmente pós-guerra, que quando a tecnologia da informação, a era da informação chega até nós, e a ideia da comunicação como sendo a panaceia de todos os problemas, isso acaba acontecendo e vindo muito para dentro do casal também. Só que existem casais, e a Luciane falou bem isso, quando chegam, às vezes, no consultório, que já estão num momento em que conversar é exatamente o problema. Eles não conseguem mais comunicar. Então, não adianta tentar se comunicar naquele momento. Nós temos que tentar pensar em outras maneiras de fazer isso, e aí a posição ou a presença de uma pessoa diferenciada do casal para poder estabelecer outros tipos de conversas é que pode ser benéfico. É interessante que é uma pessoa até neutra, né? Porque não é amigo, não é amiga, não tem aquela parcialidade, Isso, vocês não estão lá para agradar nenhum nem outro. Nós somos juízes para dizer quem está certo ou quem está errado. Né? E acho que isso dá uma dinâmica diferente para as conversas, né? No meu jeito de trabalhar, quando eu trabalho com casais, eu sempre atendo os casais juntos. Eu nunca atendo os casais separadamente, né? São maneiras de trabalhar, tem outros colegas que trabalham de jeito diferente. Mas porque eu acredito muito de que mesmo que sejam temas difíceis, é possível exercitar sem ser ameaçador, de maneira que a gente consiga encontrar um denominador comum para estabelecer a base das nossas conversas, de maneira que os dois possam se beneficiar dessas conversas. Claro. Junto comigo, que sou um estranho para outro e, mais ainda, um estranho para o relacionamento. Porque quando o casal está vindo aqui, eles não estão trazendo apenas ele ou ela, o parceiro ou parceira. Eles estão trazendo o relacionamento. Então, eu gosto sempre de brincar, tá aqui sentado no sofá o esposo, a esposa, o parceiro ou parceira, tem uma outra poltrona aqui vazia, que quem está sentado aqui é a relação dos dois. E é essa relação que é o foco. Eu acho que quando os dois podem, se estão aqui, é porque valorizam essa relação. Senão não teriam vindo. Isso. Já teriam ido para um juiz ou para um advogado antes. Se estão aqui, é porque há ainda esperanças para essa relação. Então, eu quero ouvir a relação, antes até de ouvir os dois. Eu quero ouvir a relação. O que ela está pensando sobre isso? Relação. Agora, essa questão de relacionamento, assim, como a gente comentou, cada situação é uma situação, mas tem horas que a gente vê que é tudo muito claro, né, Luciane? Homens e mulheres, mesmo com seus pensamentos, divergências. Sim. Né? A gente vê que o dia a dia hoje acaba afetando, né? Afeta. Não, e eu estava pensando até nessa questão da DR, né? Fiquei pensando, poxa, eu como mulher, eu gosto de conversar a respeito da relação. Também não gosto de conversar a respeito da relação. É interessante isso, né? Por quê? Porque nem sempre a questão está na conversa. Eu acho que está a forma que o outro se expressa, né? Porque isso não precisa ser colocado em palavras, mas observar o que o outro faz, como é que o outro vê. Né? É uma leitura, é uma percepção diária de um todo, exatamente. Mas tem que querer, né, ler.
tem que tem querer que olhar ter para o outro, essa porque na percepção. verdade a gente olha só pra gente, né? Então tem que olhar para esse outro e olhar para esse casal também, né? O que Bacana. esse casal tá precisando, né? Vamos fazer uma pausa, a gente já volta, tá muito bom o nosso bate-papo, você refletindo, né? Eu também, acaba, né, mexendo, a gente fica pensando, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Essas coisas, né?